Oi pessoal, tudo bem? Hoje não será uma aula de crochê, mas sim uma orientação de como tá produzindo as peças, no caso o suplá e o jogo americano redondo. Por quê? Agora tá na moda, né? Tá se usando bastante, se popularizou bastante o uso de suplá. Mesmo num jantar informal, né? Porque antes se usava muito em jantares formais e hoje em dia está se usando mais em jantares almoço informal. Então, eu percebo que muitas crocheteiras e até as clientes, elas não têm muita noção da diferença entre um suplá e um jogo americano. Então, assim, o suplá, se a gente for seguir as regras tradicionais de etiqueta que vieram lá da França, né, que são as regras que normalmente se usa em jantares, quando você contrata uma empresa para montar um espaço para você, elas vão usar as regras de etiqueta. Então, essas regras, elas podem tá sendo usadas tanto num jantar formal quanto num jantar informal. Então, um jantar formal, geralmente se usa mais talheres, mais pratos, mais copos. E no jantar informal ou almoço informal se usa menos, depende também da quantidade de refeição. Mas o que é importante? O que eu preciso falar para vocês? É importante que vocês saibam a diferença de tamanho de uma peça para outra, porque quando a cliente te procurar, geralmente as clientes também não sabem a diferença. Então elas podem te procurar pedindo um jogo de suplá, mas na realidade ela precisa de um jogo americano ou vice-versa. Então é importante que vocês conversem bastante com a cliente para entender para que ela precisa, se ela vai usar num jantar, numa data especial, como que ela vai servir, porque você precisa saber o que ela vai estar colocando em cima dessa peça. Um suplá, ele nada mais lá antigamente, na etiqueta tradicional, o suplá era um prato maior que o prato onde se serve a refeição. Então, ele era um prato de base que ficaria embaixo. Esse suplá, por ser um prato, ele ficaria em cima de uma toalha. Então, o suplá se serve em cima de uma toalha. Independente do tipo de suplá, se é um suplá de crochê, como se usa hoje em dia, ou um suplá de tecido, ou enfim, qualquer tipo de suplá que por padrão deveria ter 35 centímetros, ele é servido, ele é montado na mesa em cima de uma toalha, que geralmente é uma toalha básica, lisa, branca ou um creminho, depende da combinação de cores, tem que estar combinando com o prato, combinando com o suplá. Tem que estar combinando com a decoração da mesa, porém a toalha quanto mais básica possível. Já o jogo americano, não, ele não precisa ter uma toalha embaixo, sobre a mesa. Não precisa ter uma toalha embaixo do jogo americano, ele já é para isso. Por isso ele é maior, porque ele precisa ter um espaço para estar acomodando o prato, o copo e os talheres. O suplá é para acomodar só o prato. Aí você vai me perguntar, nossa, Vânia, mas eu tenho vários jogo americano, eu não posso estar usando como suplá? Pode, depende da forma que você vai montar a mesa e também depende do tamanho. Se for um suplá muito grande, na verdade assim, se for um jogo americano, né, muito grande e que você vai estar servindo como suplá e que esses talheres ficarão fora, mas se ficar muito distante do prato, vai ficar estranho. Então, por exemplo, esse suplá que ele tá na foto, ele tem 37 centímetros. Não tem só 35, ele tem 37 centímetros. E ficou bem harmonioso. Por que nessa última foto, ele tá com uma toalhinha menor embaixo? É um jogo americano, branco, liso, que tá fazendo o papel de toalha. Também pode ser servido assim. O suplá sobre um jogo americano liso, branco.
porque ele está fazendo o papel de toalha. O jogo americano não precisa de nada embaixo, ele já é a base. O jogo americano geralmente é usado numa refeição informal, um almoço, um jantar ou um café da manhã, mas que seja, pode até ser um jantar com várias pessoas, desde que seja um almoço, um jantar informal, uma coisa mais descontraída, que você pode estar usando peças com desenhos, com figuras. Por exemplo, num jantar à beira da praia, no campo, se usa bastante um jogo americano florido e em cima um suplá com uma cor combinando com aquele jogo americano, né? No caso, o jogo americano substituindo uma toalha de mesa. Então, dá para fazer bastante brincadeirinhas. Vai depender do nível de formalidade do jantar. Então, resumindo, pelas regras tradicionais, um suplá tem 35 centímetros e um jogo americano de 40 centímetros a mais. 45 até 50 centímetros, depende do modelo. Ah, Vânia, é padrão? Não, já foi padrão. Hoje em dia tem suplás de vários tamanhos e tem jogos americanos de vários tamanhos. Até porque hoje em dia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente tem pratos que vêm de várias regiões do mundo. E o tamanho de pratos varia conforme países, né? Cada país usa um tamanho diferente. Então, a gente tem que adaptar o tamanho do suplá e do jogo americano para esses pratos também. Por isso, hoje em dia, não se tem muito, já não é muito regra, não é padrão que o suplá tenha só 35 centímetros. O importante é que ele tenha o tamanho certo para o modo que ele será servido, que ele será usado, né? Então, se for usado como suplá, precisa ter uma toalha embaixo, porque o suplá vai acomodar só o prato. Se for usado como jogo americano, ele precisa caber pratos, talheres e copo sobre ele. Outra pergunta que me fazem bastante é sobre o material a ser usado. Quanto mais delicado, quanto mais fino o fio, mais delicado será a peça, né? Portanto, mais formal. No jantar mais formal, linhas mais finas. Um barbante pode ser usado, desde que seja em peças menos informais. Quanto mais rústico, né? Quanto mais grosso o barbante, mais rústico ele fica, mais informal ele se torna. Mas isso também é uma questão de gosto que deve ser discutida com a cliente. Tem que ser levado em consideração o gosto da cliente. Outra dúvida é se o jogo americano precisa ter porta-copos. Não precisa, porque o copo deve ficar sobre o jogo americano, sobre a peça do jogo americano. Já no suplá, aí sim, se a cliente gostar, né, tiver preferência, você pode estar confeccionando também o porta-copos, que ficará sobre a toalha, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários para mim, que eu respondo no próximo vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscreva para me ajudar, deixa um like para me ajudar e beijos e até o próximo vídeo.